Você já ficou no impasse de ter que tomar uma decisão extremamente difícil? Algo que Deus te pediu, que te deixou surpreso, perplexo, que nos seus olhos humanos é praticamente impossível? Hoje estaremos aprendendo isso na fidelidade de Deus, quando Ele pede algo que para nós parece impossível de se fazer. Estaremos lendo Gênesis no capítulo 22. Estaremos lendo aqui alguns versículos. Eu te encorajo a abrir a tua Bíblia e ler, se não agora, mais tarde, Gênesis 22. É uma história muito conhecida, que é a história quando Deus pede a Abraão o seu filho como holocausto, como sacrifício. Então, Abraão, ele sobe ao monte, ele leva o seu filho, ele leva a lenha, ele leva tudo para fazer o sacrifício, porém ele não leva o cordeiro. Então a palavra de Deus fala assim, no versículo 7, Gênesis 22, 7, quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho. O cordeiro para o holocausto seguiam ambos juntos. Então, Abraão segue, ele vai para o monte, põe lá um altar e está disposto a sacrificar aquilo que tem mais de precioso. Por que será que Abraão estava disposto a sacrificar o seu filho, colocar o seu filho no altar? Porque ele sabe que Deus tinha feito uma promessa para ele. E Deus era fiel para cumprir aquela promessa. No ponto que se tivesse que ressuscitar o filho dele seria ressuscitado. Aí Deus estava testando a fé do Abraão. Mas lembra, Abraão já andava com Deus. Deus já tinha pedido a Abraão lá atrás para ele deixar a tua terra, para deixar a família, para abandonar tudo que era seguro e ir para uma terra da promessa, a terra que Deus mostraria para ele, que era uma terra por herança. Abraão ali já tinha obedecido a Deus, já tinha feito algo bem difícil, que é abandonar tudo e seguir para um local que ele não conhecia, para um local que ele teria que ter total dependência em Deus, mas Deus tinha prometido o abençoar. Anos mais tarde, Deus prometeu a Abraão que ele teria como herança, a descendência dele seria tão grande como grãos de areias e estrelas no céu. Sara e Abraão não tinham filhos. Então Deus tinha feito uma promessa e ela já de idade estéril, Deus tinha dado essa promessa para eles. Fez-se cumprir dando filho, o Isaque. E agora Deus pede o Isaque. Então, Abraão, ele tinha confiança do mesmo Deus que tirou ele da terra dele e estava levando para a terra da promessa. O mesmo Deus que prometeu uma descendência numerosa para ele e deu Isaque na sua velhice, quando a esposa já não podia ter filhos porque ele já tinha parado com o ciclo de menstruar e ovular. Ele sabia que era o mesmo Deus que estava agora pedindo o Isaque como sacrifício. E ele sabia que ele podia confiar em Deus. Que Deus, de alguma maneira milagrosa e sobrenatural, iria continuar sendo fiel e suprir a necessidade, prover o cordeiro. Por isso que ele diz para Abraão, para Isaque, Abraão diz para Isaque, Deus proverá, meu filho.
Então, quando Abraão estava pronto, o que aconteceu? Apareceu o anjo do Senhor para ele. E aí fala assim: não estenda, no versículo 12, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho. Não me negaste aquilo que era mais precioso para ti. Não me negaste aquilo que é tão importante para ti. Mesmo não sabendo o que ia acontecer, tu não me negaste teu único filho amado. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. O Senhor proverá. O Senhor proverá. Não há nada que Deus te peça hoje que Ele não vai te dar algo melhor. É por isso que a palavra do Senhor fala que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. É por isso que a palavra dele fala que os planos dele são maiores que os nossos. E são planos de bem, planos de bom, não para nos causar danos, mas para nos dar um bom futuro. A palavra do Senhor fala isso. E aqui, quando Deus pediu uma obediência a Abraão, ele falou: eis-me aqui, eis-me aqui. Assim como Samuel, quando Deus chamou Samuel, Samuel, Samuel falou: eis-me aqui. Quando Deus depois chamou lá Isaías, a quem enviarei? A quem enviarei? Ele falou: eis-me aqui. O que Deus está te pedindo hoje? O que Ele está pedindo hoje que é tão difícil para você abrir mão, mas que você sabe que lá no íntimo do seu coração, do seu espírito, você tem que falar: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. O que Deus está te pedindo, que é algo que possa aparentemente ser impossível, sacrificial, que você sabe que é necessário fazer para continuar vivendo uma vida de obediência e de bênção na presença de Deus. Lembra-se, não há nada que Deus te peça que Ele não vai trazer providência. O que Deus tem te pedido? O que Deus tem te pedido? Deus tem pedido o teu trabalho? Deus tem pedido o teu tempo? Deus tem pedido a tua profissão? O que Deus tem te pedido? Deus tem te pedido para você abrir mão de certas coisas? O que Ele tem te pedido para você ter essa comunhão intensa com Ele? Para você viver os propósitos que Ele tem para a tua vida? O que Ele tem te pedido para você cumprir a missão eterna e o chamado eterno que Ele tem para ti? Tenha coragem. Tenha coragem e confiança no Senhor. E fale: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não importa o preço, que pode ser aparentemente alto, não há nada que se compara à glória do porvir. Não há nada que se compare à vida eterna. Não há nada que se compare com as promessas de Deus. Não há nada que se compare com as suas bênçãos. Não há nada que se compare com o galardão dele. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a lançar fora toda ansiedade, todo medo para viver para ti e poder realmente falar no nosso coração, nosso íntimo. Viver para nós é Cristo e morrer é ganho. Você confia no Senhor? Você confia que as promessas dele são sim e amém? Você confia no Senhor? Você confia que Ele quer o bem para ti, para a tua família? Que Ele não vai te pedir Isaac, se Ele não for suprir depois algo bem maior. Nós sabemos que Deus supriu depois algo bem maior. Ele supriu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus proveu naquele momento algo momentâneo, que foi aquele carneiro preso. Mas Deus também supriu
lá na frente, algo eterno, de valor eterno, onde as traças não podem corroer, não podem comer e nem a ferrugem corroer. Ele ofereceu seu único filho, Jesus Cristo, a herança eterna para nós. Ele ofereceu o Cordeiro eterno que tira o pecado do mundo. Ele ofereceu uma aliança perpétua e a vida eterna para ti. E os galardões que estão nos céus que ninguém pode retirar. É isso que Deus ofereceu e é isso que Deus oferece. Quando Deus te pede algo físico aqui, é porque Ele tem algo bem melhor para ti, não somente nessa vida, porque Ele te promete vida em abundância, mas na vida que está no porvir, a vida eterna. Deus abençoe você, deixa essa palavra penetrar o teu espírito. Lembre-se, confia no Senhor, confia-se no Senhor, agrada-te dele, agrada em obedecer ao Senhor, confia na palavra dele. Ele é um Deus fiel, é um Deus que está no trono, é um Deus soberano, que governa sobre todas as coisas e ele cuida de você. O mesmo Deus que criou o céu e a terra, o mesmo Deus que sabe quantas estrelas tem no céu, o mesmo Deus que fala para o mar que tu tens que parar, é o mesmo Deus que cuida de você, é um Deus que não dorme à noite, é um Deus que te abençoa, é um Deus que cuida, que protege, é um Deus que trouxe a reconciliação, a comunhão que ninguém pode separar, porque ninguém pode separar do amor que está em Cristo Jesus. Esse é o Deus que está te pedindo hoje, Isaac, mas que já te deu, Jesus, algo bem melhor, algo bem maior. Não viva por vista, viva pela fé. Deus abençoe vocês. Até sexta-feira.